Tá? Evangelho de Marcos, nós estamos no capítulo 7 hoje. Então, vamos lá ver. Fazendo só um pequeno resumo, não é, do que a gente já falou, lembra que Marcos está escrevendo o evangelho dele para os romanos. Os romanos eram um povo de ação, tá? Um povo guerreiro, conquistador. Então, Marcos, no seu evangelho, vai apresentar Jesus desta maneira. Jesus está sempre se movimentando. Uma das palavras mais encontradas neste livro é a palavra imediatamente, ou logo, aonde Jesus está num lugar, de repente ele já está num outro lugar. Porque eram assim os romanos. Os romanos, eles não paravam muito. Então, se você for escrever um livro para um romano ler e tiver um monte de sermão sem muita ação, o romano não vai se interessar. Então, Marcos está escrevendo o seu livro, o seu evangelho sobre Jesus, e ele está apresentando Jesus como um servo, tá? Como um homem que veio servir. Isso era diferente para o povo romano, porque eles estavam acostumados a ser servidos, não a servirem. Mas Marcos vai apresentar Jesus como um servo, e um servo que está sempre andando, sempre fazendo algo. Aqui no capítulo 7 de Marcos, nós vamos encontrar Jesus ensinando alguns grupos de pessoas. O primeiro grupo são os próprios judeus. Nós vamos ver nessa primeira história aqui no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 23, uma leitura um pouco grande, mas nós vamos ver Jesus ensinando os judeus, depois ele vai ensinar os gentios, no restante do capítulo 7 e no comecinho do capítulo 8. Mas nós vamos ver Jesus ensinando. E aqui, com os judeus, Jesus vai falar um pouco sobre tradição. Eu quero que você já comece a pensar quais são algumas tradições na sua família. Vamos falar já antes da gente ler o texto, tá? 3 ou 4 pessoas aí que quiserem falar, pode abrir seu microfone e fale para nós qual é uma tradição que a sua família tem. Essa aí que falaram eu não achei muito boa, não. Vamos falar outra. Qual que é? Qual que é uma tradição que a sua família tem que você gostaria de dividir com todos aqui? Aqui no Natal, nós abrimos, aqui nos Estados Unidos, ele tem as botas de Natal. Então, no dia 24 à noite, nós abrimos as botas. E aí no domingo, dia 25, nós trocamos os presentes. Essa é uma tradição nossa. Muito bom, obrigado, Cíntia. Tá ótimo. Quem mais? Quem quer falar uma tradição aí da sua família? Eu. Pode falar, Juraci. É assim, o casamento, né, na igreja católica. Casamento, a cerimônia na igreja, eles não abrem mão. Sim, uma tradição, né? Tá certo, né? Muito obrigado, tá ótimo. Quem mais aí? Quem gostaria de falar uma outra tradição na sua família? Vou falar aqui, Alan. Boa noite, primeiro, Carlos. é muito bom falar contigo, mesmo que seja virtualmente assim, desta forma.
depois de tantos anos, não? E é fantástico ver você continuar sabe, todo o legado que o teu pai deixou para a tua família. É muito bom ver isso, não? Uma das tradições mais populares, claro, na nossa família é comer. Então, gostamos muito de comer entre família e ter, quantas vezes seja possível, uma reunião reunindo nossa grande família, que se tornou muito grande, com 4 filhos e 7 netos, e todos os integrantes de cada família se torna sempre uma festa muito boa. Então, é uma tradição nossa. Muito bom. Obrigado, Carlos. Que gostoso isso. Mais um. Quem gostaria de falar? Posso falar? Pode falar. A minha família, depois que a gente almoça, isso desde criança, desde pequenininha, é obrigado a dormir pelo menos uma meia hora depois do almoço. Opa! Isso é tradição, não pode quebrar. E quando a gente começa a trabalhar, a gente vai quebrando, né? Mas era muito bom. Todo mundo dormia junto, todo mundo brincava um pouco, mas tinha que dormir. Muito bom. Gostei dessa. Gostei também, viu? Muito boa. Viu? Alan, é tradição alemã, né? Legal, Luísa. Obrigado. Tem Obrigada. mais alguém que quer falar? Tem. Alan, Marisa? Pois não. a nossa tradição é nos reunirmos aos domingos e fazer aquele churrasquinho em família. Opa! Ó, que gostoso, hein? Muito legal. Que bom. Os irmãos, às vezes nós nos reunimos aqui, gostamos de trazer os irmãos da congregação para casa, a gente faz também um churrasquinho com os irmãos. Muito bom. Mas agora, nessa época aí, tem que... Agora não, está suspenso temporariamente, viu? Mas mesmo, vamos supor que não tivéssemos nessa pandemia, ia estar todo mundo com luva, manga comprida, coisa no cabelo para comer churrasco aí, não ia? Oh, ia ser uma beleza, faria uma bela de uma fogueira bem grande, aí aquecia todo mundo. Tá certo, né? Legal. Muito bom, muito obrigado. Luiz já veio aqui, Luiz e Nath sabe como funciona. Muito obrigado aí por todos. Muito bom, viu? Boas lembranças. Churrasco aí é bom, viu? É muito ótimo. Muito bom. Pega a sua Bíblia, então. Vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus vai ensinar para os judeus com relação à tradição. Tá? Abre lá, então, no capítulo 7 de Marcos. Nós vamos ler do versículo 1 até o 23. Vamos fazer a leitura toda e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós estamos vendo. Tá? Então, vamos dividir essa leitura em algumas partes, para não ficar muito pesado para uma pessoa só ler. Uma pessoa, então, o primeiro, pode ler do versículo 1 até o versículo 5. Depois, a segunda pessoa, por favor, pode ler do versículo 6 até o versículo 13. A terceira pessoa pode ler do versículo 14 até o versículo 19. E a quarta pessoa, do 20 ao 23. Tá bom assim? Vamos fazer, então, essa leitura de uma vez nessa ordem, e aí a gente vai comentar um pouquinho. Quem quer ler, então, do 1 até o 5 primeiro? Por favor, pode abrir o microfone e pode ler para a gente. Posso ler? Pode ler. Denise. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E não há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal.
e camas, entre aspas. Interpelaram-se os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Obrigado. Próximo, quem gostaria? Eu, pode ser? Pode ser. Versículo 6, capítulo 7 de Marcos. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. É até que versículo? Até o 13. Tá certo. Pois Moisés disse, versículo 10, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Versículo 14, quem quer continuar? Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para um lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Obrigado. Posso ler o 20? Pois não. Versículo 20. Wilson Garanhuns. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Versículo 23. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Muito obrigado aí, né? Uma leitura um pouco grande, mas acho que deu para a gente entender bem, não é, o que nós estamos falando aqui. Deixa eu fechar aqui um negocinho que abriu na minha tela. Pronto, agora estou conseguindo ver melhor, né? Jesus, então, está falando sobre tradição, né? Os líderes religiosos, sempre aqueles mesmos que nós estamos vendo, já desde o começo de Marcos, no nosso estudo, né? Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, não é? Aqueles que, teoricamente, entendiam mais da lei, estão seguindo Jesus, mas com a intenção de achar alguma coisa errada para condená-lo. Eles não estão ali ouvindo o que Jesus está dizendo, eles não estão ali seguindo o que Jesus está pedindo. A intenção deles é achar alguma coisa errada para condenar Jesus com relação à lei de Moisés, não é? A lei que Deus havia dado através de Moisés, os 10 mandamentos e as outras leis. E aqui, no comecinho do nosso texto, nos versículos de 1 a 5, eles então estão condenando os discípulos de Jesus,
Porque os discípulos de Jesus não estão seguindo as tradições a respeito da lavagem. O povo judeu era um povo que seguia muito as tradições. Muita coisa que os fariseus, os mestres da lei, ensinavam não estava na lei de Moisés, mas sim eram tradições que vieram da lei. Então, era como se alguém desse uma lei, por exemplo, antes de você comer, você tem que lavar a sua mão. Vamos supor que essa fosse a lei. Tá? Depois disso, vinham as tradições. Então, não era só lavar a mão, mas tinha que lavar toda a comida, tinha que lavar todos os utensílios, muitas vezes tinha que lavar a casa toda. Muitas vezes o próprio judeu, antes de entrar em casa para comer, ele tinha que tomar um banho. Então, eram muitas tradições que eram impostas aos judeus como se fossem uma lei. E os judeus estavam seguindo tradições e não estavam seguindo a lei. Muitos estavam dando mais importância a uma tradição do que a própria lei. E aqui os fariseus estão vendo, não é? Os discípulos de Jesus comendo, então, no versículo 2, né? Sem lavar a sua mão. Agora, eu recomendo, não é? Que você lave a sua mão antes de você comer. Eu acho que é uma boa tradição. Mas, no caso aqui, eles estavam dizendo que quem fazia isto estava quebrando a lei. E não era a lei de Moisés, era a tradição. Então, a tradição ficava mais importante do que a própria lei. O fariseu e o mestre da lei, os escribas, aqueles que conheciam bem a lei, eles achavam que eram limpos, que eram puros, se eles estivessem guardando a parte externa das tradições. Então, desde que você lavasse a sua mão, desde que você lavasse os utensílios antes de comer, né? Até aqui no finalzinho do versículo 4, fala o lavar de copos, jarras, vasilhas, não é? Então, desde que você fizesse isso, uma coisa externa, você era considerado limpo e puro. Não era isso que Jesus estava ensinando. Nós vamos ver, já lemos o texto, Jesus vai mostrar que o mais importante de tudo é você estar limpo no seu interior. Lógico que o exterior é importante, não é? Lógico que, principalmente agora, nessa situação que nós estamos, com essa pandemia, quanto mais você lavar a mão, melhor, não é? Só cuidado para não fazer a sua mão desaparecer, né? De tanto lavar a mão. Cuidado para não fazer a sua mão ficar transparente quase, de tanto lavar a mão. Eu lavo bastante a mão, já de uma maneira normal, né? Eu acho que desde a minha formação como médico, eu sempre tive o costume, não é? A tradição de lavar minha mão muitas vezes. Nessa pandemia, mais ainda. Mas os mestres da lei, os fariseus, estavam mais preocupados com a limpeza externa do que com a limpeza interna. E Jesus vai dizer para eles que eles estão errados, não é? Muito mais importante é a nossa limpeza interna do que a nossa limpeza externa. Jesus usa aqui nessa conversa com os judeus,
ele usa no versículo 6 o profeta Isaías para falar para os judeus, não é? Ele usa também outros livros que eram conhecidos pelos fariseus e pelos mestres da lei, e ele está dizendo para esses que, olha, como é que vocês podem ir contra a própria lei? No versículo 6, ele usa o profeta Isaías, um profeta muito respeitado pelos mestres da lei, e Isaías dizendo, não é, que o povo estava honrando a Deus com os seus lábios, mas o coração estava longe. Quer dizer, a parte exterior estava boa, mas a parte interior não estava boa, estava suja, e isso Deus não aceita. Depois Jesus usa, começando no versículo 10, Moisés, que também era muito respeitado pelos fariseus e mestres da lei, dando um exemplo aqui de como é que eles manipulavam a lei. Olha que interessante o versículo 13, né? Vocês estão anulando a palavra de Deus por meio da tradição de vocês. Olha o versículo 9. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Vamos pensar um pouco na nossa vida. Nós falamos já sobre tradições, não é, nas nossas famílias, que é uma coisa muito boa. Tá? Esqueci de falar sobre a minha, né? Tradição na minha família é escovar o dente quando acorda e escovar o dente toda vez que come. Não sei se é na sua família, mas é uma tradição boa, né? Então, tradições são coisas boas, não são coisas ruins. Essas tradições dos judeus eram coisas boas, né? Eles estavam mantendo a parte externa do corpo limpa. Mas quando isso começa a ser mais importante do que a própria palavra de Deus, aí alguma coisa não está certa, né? Quando as nossas tradições se tornam mais importantes do que a palavra de Deus, aí é que tem o erro. E Jesus está mostrando para eles que, no versículo 9, né, que eles sempre estão encontrando uma boa maneira de tirar a palavra de Deus e colocar uma tradição no lugar da palavra de Deus. E ele dá um exemplo aqui, não é? Quando a lei de Moisés dizia, no versículo 10, honra teu pai e a tua mãe. O mandamento número 5, lembra dos 10 mandamentos? O 5º mandamento era honra teu pai e a tua mãe, não é? Então, Jesus estava mostrando que os fariseus e os mestres da lei estavam quebrando os mandamentos de Deus e tendo mais importância nas suas tradições. Quando ele exemplifica ali no versículo 11, não é? Olha, a lei era honra teu pai e a tua mãe. Eles são os mais importantes, merecem a honra dos filhos. Mas o fariseu, o mestre da lei, estava agindo dessa maneira, como no versículo 11, não é? Alguém poderia dizer para o seu pai e para a sua mãe, olha, eu vou dar a minha oferta a Deus. Aí eu fico desobrigado de cuidar de vocês. Olha só como eles estavam modificando a lei. Uma coisa boa, não é? Dar a sua oferta a Deus. Uma coisa boa. Mas, em fazendo isso,
e tirando a sua responsabilidade de cuidar dos seus pais, eles estavam desobedecendo a lei de Deus. Então, volta lá para o versículo 9, né? Eles sempre estão encontrando uma maneira boa de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às tradições dos homens. E Jesus está dizendo, isso está errado. A tradição é boa. Ninguém está dizendo que não é. Mas se ela começa a ser mais importante do que a palavra de Deus, aí está errado. Mesmo que seja uma tradição muito boa, ela não pode se opor à palavra de Deus. E se a gente decide seguir a tradição e deixar a palavra de Deus de lado, nós estamos fazendo como os fariseus, errando, não é? Muitas vezes justificando nossas boas ações, mas deixando de lado a palavra de Deus. Alguém tem algum exemplo do que pode ser, do que pode acontecer hoje, por exemplo? Qual seria, talvez, uma tradição boa, mas que nós podemos deixar a palavra de Deus de lado e correr o risco de seguir essa tradição, por mais boa que seja? Alguém quer dar algum exemplo disso? Alan, eu gostaria de falar dessa tradição que a maioria aqui já deu um exemplo, né? Que é dessa tradição de família, né? De se reunir no domingo, no churrasco, no almoço, né? E até hoje, né? Isso, com o tempo, vai mudando na família, né? Mas até hoje, né? Alguns parentes meus ficam assim indignados, né? Porque eles acham que eu tenho que estar presente. Foi uma coisa que a família sempre fez, né? Mas quando eu não tinha um compromisso com Deus, né? Eu tinha um compromisso com a minha família, né? E agora que eu sirvo ao Senhor e congrego no período da manhã, no domingo, né? No primeiro dia da semana, então alguns parentes, né? Ainda acham que isso é um fanatismo, né? Então acham que eu deveria abrir exceção, pelo menos uma vez por mês ou de vez em quando, para estar com eles, né? Mas eles não entendem que o meu compromisso hoje não é mais essa tradição de família, que certamente é uma coisa muito boa, né? E eu tenho prazer de estar com eles ali, mas não naquele momento que eu tenho que louvar a Deus, né? Então, acho que isso, para a minha vida, é uma coisa muito forte, né? Esse processo que eu passei aí, primeiro da minha própria casa, né, dos meus pais, das minhas irmãs, e depois dos parentes de uma forma geral, né, que até hoje eles ficam, de certa forma, meio que decepcionados, vamos dizer assim, se eu não estou presente, porque eu estou na igreja, vamos falar assim, né? Então, é uma tradição boa, porém, né, que acaba, às vezes, causando esse tipo de situação, né? Muito obrigado, César. Ótimo, muito bom exemplo, não é? Com certeza, estar com a família é uma coisa muito boa, como nós todos falamos. Mas se isso está ocupando o lugar de Deus, é uma boa tradição que está no lugar do mandamento de Deus. E isso nós não devemos fazer, não é? Podemos passar o tempo com a nossa família, com certeza, mas não trocar o mandamento de Deus por uma coisa boa, como Jesus está ensinando aqui para os judeus. Obrigado. Alguém tem algum outro exemplo que gostaria de dar? Alan, é o Márcio. Pois não, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite. Infelizmente, eu tive que sair de uma emergência, mas consegui entrar aí para participar do estudo. Eu já estudei alguma coisa de que essas tradições dos fariseus, elas eram mais orais. Não era muito por escrito, era mais oral. Mas, independente se era ou não, sobre a sua pergunta,
eu conheço pessoas que vão em denominações que eles seguem o que o líder está falando. E, às vezes, eles dão muito mais crédito ao que está sendo falado do que na própria palavra de Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem que o pastor falou, o líder falou, está falado porque ele é um homem de Deus, ele é ungido. Então, se está escrito na Bíblia uma coisa, mas o pastor falou, o Espírito Santo está falando, então eles dão mais valor à parte oral, vamos dizer assim, do que na própria palavra de Deus. E é um perigo essa tradição, ao meu ver. Obrigado, Márcio. Obrigado. Muito bom exemplo aí também, né? Alguém quer falar mais um? Juraci. Pois não, Juraci. Minha irmã gaúcha. Sim. Um exemplo, assim, para nós é as reuniões de família. Por exemplo, no domingo Dia das Mães. Então, não podemos perder o culto por causa desse encontro, que é importantíssimo, que é uma alegria, enfim, que é uma boa tradição. Então, quando mora perto, daí a gente encontra um horário, mas quando mora longe, aí então a gente tem que abrir mão e dar mais importância para o culto de adoração. Mas conversar com os familiares já antecipadamente, para que ninguém fique magoado com isso, né? Então, dá para contornar, dá muito bem. Né? Muito obrigado. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, é fácil da gente entender o que Jesus está ensinando. Os fariseus e os mestres da lei, eles estavam achando boas maneiras, não eram coisas ruins, eram coisas boas, né? Boas maneiras de colocar de lado, vamos dizer, de trocar, né, os mandamentos de Deus pelas tradições. As tradições se tornavam mais importantes do que os mandamentos de Deus. E você tem razão, Márcio. A grande maioria dessas tradições eram ensinamentos orais, né? Eles não tinham a facilidade da escrita como nós temos hoje. Eles não tinham a facilidade de se gravar algo para depois alguém ouvir. Era passado oralmente de um para o outro. E as tradições não eram coisas da palavra de Deus. Eram ideias que vinham da palavra de Deus, muitas vezes boas, mas não eram as palavras de Deus. E eles estavam dando mais importância a isso do que a própria palavra de Deus. E Jesus vai dar um ensinamento em cima deste exemplo que ele está vendo agora, né? Os fariseus, os mestres da lei, recriminando os discípulos de Jesus por eles comerem sem lavar as mãos. E Jesus vai ensinar agora uma lição, não é? Quando ele diz, no restante do nosso texto, que aquilo que contamina o homem não é o que entra dentro dele, mas é o que sai dele, não é? Então, lógico que Jesus não está dizendo que é ok, que está tudo bem você comer uma comida suja, isso não vai te fazer mal. Não é isso. A gente sabe hoje, não é? Que se a gente comer alguma coisa mal lavada, se a gente tiver com a mão suja, não é? Se cair alguma coisa no chão, acho que tem aquela regra de 5, 6, 10, nem sei quantos segundos que é, né? Mas tem a regrinha lá, 5.
5. Então, se você pegar aquilo antes de 5 segundos, você pode comer. Não sei de onde veio essa tradição, né? Mas é muito bom lavar a mão, é muito bom lavar a comida, não é isso que Jesus está dizendo. Mas ele vai aproveitar essa situação e vai dar um ensino, né? Aquilo que contamina o ser humano, você e eu, não é aquilo que entra no nosso corpo, mas é o que sai, né? Então, a gente pode comer qualquer tipo de comida, não é isso que vai fazer mal para o nosso coração. Mas o que faz mal para o nosso coração é aquilo que vai sair do coração. É aquilo que está guardado, armazenado dentro do coração, né? E ele conta essa história, uma parábola. Nós já falamos de parábolas, né? Lembra que uma parábola é uma história que Jesus conta que tem um significado geral. Todo mundo entende, mas tem um significado mais profundo. A parábola não é qualquer história. A parábola é uma história com um significado profundo. E só vai entender esse significado aqueles que quiserem aprender. A maioria das pessoas ouviu, que bonito, tal, não entendeu nada, né? Quem quisesse entender, Jesus vai explicar. E a parábola que ele conta está ali no versículo 15, né? Quando ele diz, olha, não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. As pessoas entenderam o que queriam entender, né? E depois, no versículo 17, aqueles que realmente queriam aprender, os seus discípulos, vão perguntar para Jesus, Jesus, ensina para a gente o verdadeiro significado daquela história, daquela parábola, né? E Jesus, então, vai explicar, a partir do versículo 18, quando ele fala de novo, vocês não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas entra no seu estômago, é óbvio, né? E depois ele é eliminado. Jesus está dizendo, o que sai do homem, versículo 20, é o que o torna impuro. Então, Jesus vai aproveitar essa situação. Primeiro, ele já diz que é errado uma tradição se tornar mais importante do que a palavra de Deus, por melhor que a tradição seja. Jesus não está dizendo que as tradições são erradas, de maneira nenhuma. Tradições são coisas boas, mas se elas tomam mais importância do que a palavra de Deus, nós temos que deixar a tradição de lado, não é? E depois ele vai explicar um pouco melhor essa situação, dizendo, olha, os fariseus estão muito preocupados com o exterior, né? Vamos limpar o exterior, vamos limpar o exterior, vamos lavar a mão, vamos lavar o prato, vamos lavar o alimento. Isso não é algo de pouca importância. Sim, é algo importante, mas o mais importante não é limpar o exterior, é limpar o interior. É o nosso coração que é o mais importante. E não tem alimento nenhum que possa tornar o nosso coração impuro, porque o alimento não vai para o coração, né? O alimento vai para o estômago e do estômago ele vai ser eliminado. Então, o ponto aqui de Jesus é dizer, o importante é o interior. Se o nosso interior estiver limpo, isso é muito mais importante do que o exterior limpo. O exterior limpo é importante,
Mas tendo o exterior limpo e o interior sujo, não adianta nada, né? Mais importante é ter o interior limpo do que o exterior limpo. E ele dá alguns exemplos no final do nosso texto, a partir do versículo 21. Nós não vamos passar o nosso tempo aqui, mas ele dá alguns exemplos, né? Porque é do interior, do coração. E muitas vezes, vocês vão ver isso muitas vezes nas palavras de Jesus. Jesus usa o coração e a mente como a mesma coisa, né? É do coração que procedem os maus pensamentos. Ué, mas o pensamento não vem da mente? Né? Sim. Jesus usa o coração e a mente como sinônimos. E aqui é um outro exemplo, né? É do coração, é da nossa mente que procedem os maus pensamentos. E ele dá um exemplo, várias coisas que procedem do nosso coração que são erradas. Então, não adianta você ter um exterior limpo se o seu coração, se a sua mente não estiver limpa. Para Deus é muito mais importante um coração limpo do que um exterior limpo. Eu acho que isso é um bom ensinamento para nós hoje, não é? Muitas vezes, assim como esses judeus, como os fariseus e os mestres da lei, nós nos preocupamos muito mais com o exterior do que com o interior. Quando nós deveríamos nos preocupar muito mais com o interior do que o exterior. Se preocupar com o exterior é uma coisa boa, com certeza, não é? Mas o mais importante é o coração, o pensamento. Jesus está ensinando aqui que não é alguma coisa externa que vai estragar o nosso corpo, mas sim o que está no nosso coração, não é? É isso que causa mal. E ele dá essa lista. Essa lista, com certeza, não é uma lista exaustiva, não é só isso, mas é um exemplo daquilo que pode estar no nosso coração e pode causar mal. Jesus conhecia bem o coração daqueles fariseus, daqueles mestres da lei. E ele conhece muito bem o seu coração e o meu, né? A grande lição aqui é como é que está o nosso coração. Que bom que o nosso exterior está limpo. Mas e o nosso interior? Como é que está o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos? Isso para Deus é muito mais importante do que o nosso exterior. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir seu microfone e fazer o comentário que você precisar, tá bom? Eu sei que a Érica está louca por falar, tá? Então vou abrir um espaço para ela de falar o que ela quer falar. No Pode falar, no bom sentido. Eu queria falar que para o pensamento, para a gente ter bom pensamento, Filipenses 4:8 é perfeito porque explica exatamente como devemos pensar e como devemos agir, né? E então Filipenses 4:8, com o que estamos estudando agora, vai de mão em mão. E você está com essa passagem aberta aí? Carlos está procurando. Eu tenho, sim. Finalmente. Quer ler? É uma passagem muito boa. Pode ler para a gente, por favor, aí, Carlos. Vou ler Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8. E diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tá? Amém. Ou seja, se estiver com bons pensamentos, o bom vai substituir o mal. Então, se estiver vazio, vai se encher do mal. Então, tem que substituir o mal com os bons pensamentos. E o bom pensamento, o Jesus conhece o coração. Então, até ir para a igreja se pode tornar uma tradição vazia. Não é que é apenas uma tradição que é ruim, mas pode se tornar uma tradição vazia sem que haja um verdadeiro louvor de um coração puro para Deus. Muito obrigado. Uma passagem que liga muito no que nós estamos falando, não é? Os maus desígnios, os maus pensamentos procedem de dentro de nós, não de fora de nós. E Jesus está muito mais preocupado com o nosso interior do que com o nosso exterior. Ótima passagem, né? Eu me outra lembro... coisinha, eu queria falar também sobre tradição. Eu falei com teu pai uma vez sobre tradição. E tinha uma época que a gente trazia flores para o prédio lá na igreja, né? E um domingo a gente não deu para me trazer umas florzinhas que eu queria, né? E ele falou, não precisa, porque o que você está fazendo é muito lindo, muito bonito, todo mundo gosta de flores, mas pode virar uma tradição. E eu nunca esqueci disso, que realmente a gente faz coisas mesmo dentro da igreja, dentro do prédio, que pode ser também tornar tradição, né? Como foi na minha igreja antes que eu ia, que a igreja é luterana. E eu achava que tinha que ter flores no altar, porque era assim como eu sempre tinha visto, né? Mas teu pai falou, é uma tradição bonita, mas mesmo assim uma tradição. Obrigado, Érica, né? Não tem nada errado em ter flores lá em cima. Mas se um domingo não tiver, não faz mal, não é? Exatamente. É isso mesmo. Isso mesmo. Obrigado por isso, né? Claro. Me lembra também, acho que todos aqui já ouviram falar, pelo menos, ou já viram aquele filme do Peter Pan, né? Vocês conhecem essa história, né? Do filme. Tem uma cena nesse filme onde o Peter Pan está no quarto dos meninos e os meninos estão tentando voar como ele, né? E eles não conseguem. Eles pulam da cama, pulam do armário e não conseguem voar. E eles perguntam para o Peter Pan como que ele consegue. E o Peter Pan responde, tem que pensar bons pensamentos. Aí você consegue voar, né? Tem que pensar bons pensamentos. Colocar coisas boas dentro de você, não é? O que contamina o homem e a mulher, né, os dois, é o que sai de dentro de nós, não aquilo que entra. Isso é o mais importante. E nós temos que tomar todo o cuidado para que o nosso exterior não seja mais importante do que o nosso interior. Que as nossas tradições, por melhores e mais bonitas que sejam, não se tornem mais importantes do que a palavra de Deus. É isso que Jesus está querendo ensinar. E se nós conseguirmos hoje lembrar disso, né? Que o mais importante é o que está dentro de nós. Como é que está o nosso coração? Como que está o nosso pensamento? Isso é muito mais importante do que uma coisa externa, né? Do que uma cerimônia externa de uma lavagem, né? Por mais importante que isto seja, tomar um banho,
lavar as mãos, com certeza isso é importante. Mas se o nosso interior está sujo, não adianta nada, né? Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Comentários, perguntas, podem ficar à vontade. Alan. Oi. Eu tenho uma tradição. A minha tradição logo após a minha oração matinal, eu faço um pedido para Deus, o mesmo pedido que Davi fez no Salmo 19, versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratos a ti. E isso tem me ajudado muito. Várias vezes eu me peguei pensando ou agindo de uma maneira que Deus não se agrada, e eu sempre lembro que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, e nesse momento eu já paro de agir errado. E é uma tradição boa que eu tenho, né? E eu faço isso pensando, né? Não é algo repetido, realmente eu medito nesse pedido, o mesmo que Davi fez, e tem me ajudado muito. Muito obrigado, Márcio. Sim, com certeza. Uma coisa boa que não está indo em desacordo com a palavra de Deus, né? Ótimo, muito bom. Tá? Alguém mais quer falar algo sobre isso? Sobre tradições ou sobre o interior, né? Sendo mais importante do que o exterior? Eu queria falar... Paulo, eu acho o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado, não sei se chega a ser uma tradição, mas para não invalidar a palavra de Deus com o nosso falar, nossas atitudes, né? Não invalidar a palavra de Deus. Porque o que os fariseus fizeram ali, eles botaram praticamente, né, a tradição como fosse uma lei, e a lei ficou em último ali. Sim, é isso mesmo, né? Estavam dizendo, por exemplo, né, falamos disso, mas que amavam a Deus, mas não estavam cuidando dos seus pais, né? E Jesus está dizendo, está errado. Não pode trocar uma coisa pela outra. Se você ama a Deus, você vai cuidar dos seus pais, porque é um mandamento de Deus, né? Então, é isso mesmo. A gente tem que colocar isso sempre como mais importante, não é? Obrigado aí por isso, Sérgio. Alguém mais quer falar algo? Versículo 6 e 7, Alan. Oi. O perigo das tradições ela se tornar uma tradição religiosa, né? Uma tradição humana, criada pelos homens, virar uma tradição religiosa. E o que acontece, no versículo 6 e 7, responderam bem profetas Isaías a respeito de vós, hipócrita, como está escrito, esse povo homem como os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Então, o perigo aí é adoração vã, né? Sim. É a adoração que não atinge o resultado. Verdade, é verdade, Luiz. Não adianta nada uma coisa externa ser muito bonita se o interno está sujo, né? Está feio, não está cuidado. Não é isso que Deus deseja de mim e de você. Ele deseja que o nosso exterior esteja bem cuidado, sem dúvida. Mas o mais importante é o nosso interior, né? É isso que nós temos que tomar muito cuidado para não contaminar com o nosso interior sendo sujo. Tá? Muito bem. Não deu para a gente ir um pouco mais para frente, mas não faz mal, né? Essa primeira parte do capítulo 7 é muito importante e foi bom a gente ter passado o nosso tempo todo nesse ponto. Na quinta-feira que vem, eu gostaria que você lesse o restante do capítulo 7 e o comecinho do capítulo 8. São 3 milagres que Jesus vai fazer. Lembra que Marcos vai mostrar Jesus em constante ação, porque é assim que o romano é.
Então, para prender a atenção do seu ouvinte, né, do seu leitor, Marcos precisa escrever de uma maneira que seja atraente para quem está ouvindo. Então, ele vai mostrar 3 milagres de Jesus, um em seguida do outro, e nesses milagres, nós vamos ver agora Jesus ensinando os gentios. Na primeira parte do capítulo 7, que nós vimos hoje, Jesus está ensinando os judeus a respeito de tradições. Agora ele vai ensinar os gentios com esses 3 milagres. Vamos falar sobre isso na quinta-feira que vem, tá? Então, como uma liçãozinha de casa, dá uma lida no restante do capítulo 7 e no comecinho do capítulo 8, nessa segunda multiplicação dos pães. Nós já vimos a primeira, agora vamos ver uma segunda multiplicação dos pães, tá? Vamos estudar esses 3 milagres juntos na quinta-feira que vem, tá bom? Alguém quer falar alguma outra coisa antes da gente terminar? Allen. Oi, Paulo. não. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Eu gostaria de pegar o versículo 10 e 11 como um exemplo para nós, para quando a gente for dar uma oferta extra, a gente não colocá-la como oferta principal. Porque quando você se dispõe a ofertar a mais, ela não deve substituir a oferta que nós damos normalmente para a igreja. Tá bom? Só isso, obrigado. Obrigado, Paulo. Tá certo, né? O nosso compromisso, não é, que a gente já fez com Deus, ele não pode ser substituído por uma outra coisa, não é mesmo? Então, se a gente conseguir ajudar a mais ou ajudar de uma outra maneira, ótimo, que bom, mas que isso não substitua o compromisso que você já fez. Obrigado, Paulo. Era isso que o judeu estava fazendo, né? Olha, eu estou dando aqui para Deus, então eu não preciso ajudar em casa. E não é isto, não é? Nós não podemos ficar substituindo uma coisa por outra. Muito obrigado, Paulo. Comentário muito bom. Tá? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa final? Eu quero. Pois Tem não. uma tradição Oi, aqui na minha casa, Alan, de quando a gente faz aniversário, a gente faz bolo, a gente canta parabéns, a gente se abraça e convida os amigos, inclusive, viu? Estamos aguardando. Quando que a gente pode ir na sua casa? Oba! Mas o aniversário de quem que é? Olha. Parabéns, Alan. Deus abençoe você grandemente, ricamente. Que você seja sempre essa pessoa maravilhosa que esteja ao nosso lado. Deus abençoe muito você. Muito obrigado, Eliana. Olha, vamos fazer o seguinte. Assim que essa pandemia acabar, todos estão convidados para vir em casa para comer um bolo. Mas não precisa esperar a pandemia acabar para me dar um presente. Pode ser agora, né? Agora, o bolo e a festa a gente faz quando a pandemia acabar. Sim. Vem comer o bolo, mas traga o bolo. Tá bom. Obrigado, Eliana. Vamos, então, fazer uma oração final. E aí, quem puder ficar um pouquinho mais, se o Lucas puder ficar um pouquinho mais, a gente pode falar um pouquinho mais com um, com o outro, fora da nossa aula, e depois a gente vai fazer o término aqui, tá bom? Eu vou pedir, deixa eu ver quem que eu estou conseguindo ver nessa minha telinha que eu estou aqui agora. Deixa eu pedir para o Valmir. Valmir, você está com o microfone bom aí? Sim, estou. Tá bom. Valmir, você pode dirigir uma oração para terminarmos o nosso estudo? E aí, quem precisar sair, fica tranquilo para sair. Quem puder ficar um pouquinho mais, a gente pode conversar um pouquinho mais depois. Tá bom assim? Amém. Oremos. Vamos lá, então, Valmir. Glorioso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo, que está sendo muito edificante para todos nós. Te agradecemos, Pai,
pelo teu ensino. O Senhor possa, Pai, nos ajudar no dia a dia a sermos mais lapidados pela sua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a enfrentar as nossas dificuldades e os nossos problemas do dia, Pai. Mas sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, por essa noite tão gostosa. Que o Senhor possa estar abençoando o Alan, que o Senhor possa estar sempre ajudando ele, Senhor, a estar aprimorando mais a palavra e nos passando, Pai, esses ensinos tão bons, tão gratificantes. Que o Senhor possa abençoar todos que estão presentes e que o Senhor nos dê uma noite boa de descanso e que possamos sempre louvar o teu nome, Senhor. E é no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Podem ligar aí os seus microfones.